Coritiba estreou também com vitória, mas foi dramática a vitória coxa branca, conquistada aos 44 do segundo tempo com o gol do Aleph Manga, depois de uma batalha contra o Arucó na estreia no Campeonato Paranaense, Dalk. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Linhares Júnior, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Coritiba sofreu bastante ontem, né, no Couto Pereira, mas fez um jogo justo, fez um jogo tranquilo até, não sofreu tanto assim, mas encontrou um adversário duro na marcação, encontrou um adversário muito bem postado em campo e conquistou uma vitória que também foi merecida, apesar de sofrida. Coritiba criou mais para isso e alguns reforços já apresentados, alguns reforços já atuando. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque Coritiba mostra aí nesse momento que pode dar muito certo alguns jogadores que são apostas para quem não os conhece. E aliás, né, Dalki, galera já participando muito com a gente aqui através do YouTube. Torcedor do Coritiba, JP, falou: Marcelino Moreno é craque, tá? O torcedor já curtiu o camisa 10, né? Ele ontem entrou e deu uma cara nova pro Coritiba, né? Coritiba que começou o jogo com 3 médios, né? Com o William Farias, com o Urso e com o Bruno Gomes. Aí quando chegou a entrada do Marcelino Moreno, o Coritiba mudou muito no segundo tempo e as jogadas individuais, principalmente do camisa 10 do Coxa, ajudaram e muito o Coritiba a abrir espaço para conseguir vencer o Arucó. A primeira rodada do Campeonato Paranaense começou no sábado com 3 partidas. O Atlético venceu o Rio Branco em Paranaguá por 4-0. Em Cascavel tivemos a vitória do Cascavel sobre o São Joséense por 1-0. E o Maringá bateu o Foz do Iguaçu em Maringá por 1-0. O gol do Cascavel foi anotado pelo Lucas Coelho já no finalzinho do jogo, debaixo de muita chuva lá em Cascavel. E o Maringá bateu o Foz com um gol de pênalti. O pênalti do Márcio Júnior no Matheus Bianchini foi convertido pelo atacante alemão. O Coritiba venceu o Arucó por 1-0, gol do Aleph Manga no final da partida. Em Londrina, o único empate da primeira rodada. Londrina 1 também para o Azures. O Elisson de falta fez o gol do Azures, que estava na frente, mas já nos acréscimos, aos 48, o Garratti, um belíssimo gol, inclusive, empatou a partida para o Londrina. Quem está assistindo o nosso programa pelo YouTube, né, vai ver daqui a pouco aí os gols da rodada também. Você que está ouvindo aí na Jovem Pan News, a gente vai descrever para você imaginar como é que foram os gols aí. E tivemos em Ponta Grossa a vitória do Operário sobre o Cianorte por 2-0. Boa estreia do Fantasma com gols do Vinícius Bingotti e do Jean Carlos, batendo o time comandado pelo Alexandre Galo. O campeonato, claro, tem a classificação do Atlético pelo saldo de gols em primeiro, com 3 pontos e 4 de saldo. O Operário é o segundo, também com 3 pontos e 2 de saldo. Aí empatados Coritiba, Maringá e Cascavel com 1 gol de saldo cada um, uma vitória também. Londrina e Azures têm 1 ponto, e aí sem somar pontos o São Joséense, o Foz e o Arucó, todos que perderam por 1-0. E na zona do rebaixamento estão o Cianorte e o Rio Branco pelo saldo de gols, né, sem somar pontos nesta primeira rodada. A segunda rodada já começa amanhã com o jogo entre o Maringá e o Rio Branco às 8 da noite lá no Willie Davis. O Maringá agora tem 2 times, né? Daí tem o problema de ter que fazer um jogo em cada dia, né? Porque não dá para jogar os 2 times no mesmo dia. Por conta de policiamento, os 2 jogam no mesmo estádio. Poderiam até armar lá uma rodada dupla, né? Seria um negócio bacana de acontecer lá em Maringá. Voltar para os primórdios, né? Aliás, a gente tava falando sobre isso, jogos no Belfort Duarte que tinha nos anos 80, 90, rodada dupla, né? No tempo do Belfort Duarte era tudo lá, né? Eu jogava Atlético, Colorado, Pinheiros, no mesmo dia, né? Um às 3, outro às 5 da tarde, era um festival de futebol. A quarta-feira vai ter às 3:30 da tarde São Joséense e Cianorte. Às 7h15 tem Arucó e Atlético, com transmissão aqui da Jovem Pan News. A gente vai abrir a nossa transmissão na quarta-feira a partir das 6 da tarde, né? Com o pré-jogo. Às 7 da noite no YouTube nós mostraremos o primeiro tempo do jogo do Atlético, e na Jovem Pan News a partir das 8, logo depois da Voz do Brasil, a cobertura de todo o segundo tempo, e na sequência o jogo entre o Foz e o Coritiba, que começa às 9:30 da noite. Às 9:30 da noite
noite também tem Londrina e Cascavel lá em Londrina. A rodada termina na quinta-feira, 7h15 da noite. Em Ponta Grossa tem Operário e Azures. Então é o começo do Campeonato Paranaense com cobertura completa aqui da Jovem Pan News Curitiba. Vamos falar um pouquinho mais então da festa que aconteceu ontem no Couto Pereira, com a presença da torcida feminina, dominando a cena numa tarde histórica. TT Mota. Linhares, foi histórico, foi inesquecível e certamente todas as mulheres e as crianças que estavam no Couto Pereira ontem à tarde jamais vão esquecer. A gente vai acompanhar agora algumas imagens feitas pelo Coritiba Futebol Clube, postadas nas redes sociais do clube. E ó, a mulherada cantou muito. O público foi 8.871 mulheres e crianças que, vou te falar, fizeram muito barulho. Confira só, escuta só. Quem fica parado vai levar, tá ligado? 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 Pensava de que não teria a bateria da Império? Teve sim. Bateria da Império Alviverde presente, composta apenas por mulheres. E tá aí, esses são os vídeos que a gente recebeu, vários vídeos pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, e a gente registra esse momento que, olha, foi uma festa bonita. Eu tenho certeza que na quarta-feira as torcedoras rubro-negras vão fazer uma festa bonita como essa. É uma experiência única ver um estádio apenas com mulheres e crianças. Inclusive, isso motivou os jogadores, e o jogador Aleph Manga, no final da partida, falou da importância dessa torcida, desse coro feminino no Alto da Glória, que realmente foi muito bonito. Foi achei uma atitude inteligente da diretoria de deixar limitado o espaço, né, Linhares? Porque aí a mulherada ficou toda junta e com certeza o barulho foi muito maior. Tá aí as belas imagens, você que nos acompanha pelo YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, tá vendo? E agora a gente vai conferir as palavras do Aleph Manga falando da importância do apoio das mulheres e crianças na vitória de ontem. Olha, fiquei muito feliz, né? A presença das mulheres e da criançada, né? O amor que eles têm pelo clube, então a gente sabe o carinho que eles têm pela gente. Então foi como eu falei, toda vez que a gente entrar dentro de campo, eles sempre têm que estar com a gente, tanto em casa como fora, porque eles são fundamentais. Né? No jogo contra o Juventude lá no Brasileiro, que a gente precisava daquele resultado, eles foram fundamentais. Então hoje, mais uma vez, eles foram fundamentais e conseguimos fazer um grande jogo. Tá aí, palavras do autor do primeiro gol do Coritiba no Campeonato Paranaense. E durante a entrevista já dá para sentir que mesmo depois do jogo terminar, a mulherada, a criançada não parou de fazer a festa e não parou de cantar. Quem também elogiou a presença do público feminino e das torcedoras, a bonita festa que as mulheres e crianças fizeram, foi o técnico Antônio Oliveira. Nunca tinha presenciado tal situação. É a imposição de um género que me deixou de veras emocionado também. Acho que também o futebol torna-se bonito e eu acho que este, hoje, sem dúvida nenhuma, foi o estádio mais bonito do mundo. Antônio Oliveira, treinador Coxa Branca, elogiando e falando que com certeza para ele e para todos que estavam no Couto Pereira na tarde de ontem, foi e vai ser sempre inesquecível aquela tarde. Então, né, o Antônio Oliveira, o Aleph Manga, todos sensibilizados realmente com apoio, né? Seria um jogo de portões fechados, com arquibancada vazia, arquibancada gélida, né? Aquele frio assim, a gente ia escutar o canto do quero-quero o tempo inteiro, né? Quando a bola fosse pro ataque. Ontem quase morreu um quero-quero do jogo lá, né? Lamentavelmente, mas felizmente ele passa bem, o quero-quero. O boletim médico dele desta segunda-feira diz que o quero-quero já está em casa, já, né? Está com estável, a família, né? Está estabilizado, né? Enfim, mas foi um lance inusitado do Márcio Silva, recuando uma bola pro goleiro e o quero-quero estava na trajetória da bola, né? E eu fiquei assustado, porque a bola deu no meio do quero-quero, o quero-quero desmaiou, aí os outros quero-queros que estavam em volta ali vieram para olhar, né?
A torcida ficou em silêncio lá do outro lado. Na expectativa. E de repente o Quero deu um pulo e saiu, né? Feliz da vida andando pela grande área. A torcida comemorou como se fosse um gol. Olha, um negócio que eu também nunca tinha visto. Eu lembro de um jogo, não sei se vocês vão lembrar, em 2008, uma abertura de Campeonato Brasileiro. Coritiba e Palmeiras aqui, o Coritiba venceu 2-0. Alguém chutou a bola no Quero também. E o Denilson Show foi lá e tirou o Quero na mão, pegou o Quero na mão, colocou ele lá fora. Você lembra disso? Entregou na ambulância. Entregou na ambulância o Quero. Pronto atendimento pro Quero e tudo mais. Até o Linhares comentou que é como se fosse um jogador, né? Que sofreu a falta, viu que o juiz não ia dar cartão, aí ficou ali e tal, esperou, simulou e voltou pro jogo. Ninguém prestou assistência, ele falou, preciso de mim, né? Vou levantar, né? Eu só tenho, assim, todas as vezes que eu fiz jogo no Couto Pereira, eu só fui vítima dos Quero-Queros. Levava rasante toda vez, assim, eu atraía eles. Então, você se sentiu vingada, então. Tadinho, não, todo respeito aos animais, né? Não quero que nada de ruim aconteça com eles. Mas foi assim um negócio inusitado. E eu sempre me preocupei, né? Com o estádio Couto Pereira é característico, né? Com o Quero, né? Tem muitos dentro do gramado. E eu sempre me preocupei com esse tipo de acidente que um dia podia acontecer e aconteceu ontem, né? Mas, felizmente, nada de grave aconteceu aí com o nosso amigo, o menino Quero, né? Pela forma como ele caiu e levantou, assim, vamos dizer, né? Agora, a presença da torcida feminina foi fantástica mesmo, né? Sensacional. A gente acompanhou daqui, não estava lá no estádio, mas realmente uma festa indescritível, muito vibrante mesmo. E eu acho que foi a oportunidade também, acho que a TT pode falar mais disso, de muitas mulheres que às vezes têm receio de ir pro estádio, né? Que às vezes ficam naquela, poxa, inclusive por conta de episódios de violência, como aconteceram no ano passado, né, no Clássico Atletiba. E aí muitas vezes deixam de ir. E dessa vez não, era assim, o espaço delas e das crianças. Tinham algumas mães amamentando também, tem várias imagens que a gente consegue acompanhar aí pelas redes sociais. Então foi uma cena bem emocionante mesmo. E com certeza o time também sentiu essa energia positiva, né? O Coritiba foi melhor na partida, teve algumas dificuldades de criação de jogadas no primeiro tempo, e no segundo tempo o Aleph Manga foi lá e resolveu, e eu acredito que o Coritiba realmente merecia a vitória nessa primeira partida. Então foi realmente uma cena muito bonita, muito emocionante, e as mulheres foram premiadas com uma vitória. Eu até comentei ontem, não sei quem teve a ideia, mas tem que parabenizar a pessoa que teve essa ideia. Porque, os dois times pagaram a multa, né? Porque precisava pagar a multa. Não teve comercialização de ingresso, então não teve aquele negócio de beneficiou o infrator. Não. Foi só uma situação de que realmente foi uma ideia para não deixar esse estádio gelado, né? De ficar sem ninguém na arquibancada. O Atlético, lembrando, tem que cumprir 2 jogos nesta mesma característica. E o Coritiba já cumpriu 1 e já foi de muito sucesso. Foi muito legal ver o tanto de mulher, o tanto de criança que tinha na arquibancada ontem, numa tranquilidade. E principalmente fazendo a festa, né? Gritando, comemorando, cantando, envolvidas, exatamente, né? E lembrando, como o Dalki falou, né, na terceira e na quarta rodada, o Atlético também vai receber apenas mulheres e crianças na Arena da Baixada, diante do Maringá e do Foz, porque agora na próxima rodada o Atlético ainda joga mais uma partida fora de casa, e as mulheres já podem habilitar esse ingresso no site do Atlético. Os ingressos gratuitos para o jogo de sábado contra o Maringá já estão disponíveis desde hoje, 10 da manhã, né? Segunda-feira, lá no ingressos.atletico.com.br. E com 1 quilo de alimento, as mulheres e as crianças vão poder também, né, fazer o show delas no próximo sábado lá na Arena contra o Maringá. Só complementando, lembrando que, como o Dalki disse, são os 2 jogos, né? Os 2 próximos, os 2 primeiros do Atlético em casa, contra o Maringá e depois contra o Foz na outra quarta-feira. Contra o Maringá agora no sábado e contra o Foz na quarta-feira. E você que está acompanhando a gente aqui no Bate Pronto, também pelo YouTube, tá podendo ver aí o gol, né? Viu o gol do Aleph Manga. Um gol que teve a participação do Jesus Trindade batendo escanteio, que estava no banco de reservas, do Robson, que estava no banco de reservas, que voltou ao Coritiba, né? Depois de um ano aí, 2 anos, né? De ausência, né? 2 anos. Ele sai no final de ele sai no final do campeonato de 2021, né? Isso. Aliás, perdão, 2020, que terminou em 2021. Exato. E daí foi pro Fortaleza, né? Fortaleza ficou 2 anos agora, lá, e voltou comprado, né? Em definitivo. Voltou comprado em definitivo. Jogador do Coritiba. Ele deu a casquinha e o Aleph Manga fez o gol aos 44 minutos,
salvando o Curitiba, porque o jogo caminhava para um 0-0, né? O Arucô já estava meio sentado em cima do resultado, comemorando uma estreia em primeira divisão do futebol paranaense, com um empate fora de casa contra nada mais, nada menos do que o campeão paranaense, time que mais venceu a competição, o Curitiba. E esse gol é muito característico do Manga, porque o Manga geralmente em escanteio ele fica lá no segundo pau. Ele já fez alguns gols assim. Vocês vão lembrar na final do Campeonato Paranaense do ano passado, que ele acerta um belo de um chute também, que é o primeiro gol de empate do Curitiba no jogo daqui, já o jogo de volta, né? Escanteio cobrado, e lá na segunda trave solta uma paulada pro gol e faz um golaço. Então é bem característico do Manga. Ele não gosta de disputar de cabeça, apesar de que ele tem quase ele tem 1,92, se não me engano, 91 de altura, mas ele não é um cara que gosta de disputar a bola de cabeça, então ele nunca vai fazer isso. Então esse é o gol característico dele, e ele bate muito bem na bola, né? A chapada dele, ele é um cara que acerta demais esses chutes de média distância, de dentro da área. Ele tem muita tranquilidade para fazer o gol. Uma observação é que o Aleph Manga, no segundo tempo, eu tava na beira do gramado, dava para acompanhar bem de perto, ele tava com uma cara de brabo, que a bola não chegava nele. Sabe aquela cara de poucos amigos, assim, em campo? Até que finalmente o Jesus Trindade conseguiu acertar ali. E na verdade, depois que o Trindade cobrou o escanteio, passou por todo mundo e acabou sobrando ela redondinha pro Manga. E aí, a gente já aproveita aí para perguntar pro torcedor: Jesus Trindade, tem que voltar essa equipe ou não? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vamos trazer as palavras do técnico Antônio Oliveira falando, porque o camisa 10, Marcelino Moreno, minha gente, olha, é o que eu falei na transmissão ontem. Se a primeira impressão é a que fica, olha, chegou impressionando o argentino. É verdade, ele jogou muito bem, fez uma fumaça ali, né, no lado esquerdo. Foi um jogador que incendiou o jogo no segundo tempo. Ele desequilibrou, né, com dribles. Isso foi bem importante, porque o Coritiba não tinha esse mecanismo do individualismo no primeiro tempo, né? Claro, você tem os pontas, o Potker e o Manga, mas aí é muito mais no arrasto, né? Muito mais na força, muito mais na velocidade de colocar na frente. O Marcelino não, o Marcelino criava muito espaço em pouco espaço. Ele conseguia clarear a jogada com um drible desconcertante. E isso ajudou demais o Coritiba no segundo tempo. Me parece que o Coritiba não tinha isso desde junho do ano passado, né? Desde a saída do Paixão. Desde a saída do Paixão. Que podia desequilibrar dessa forma, né? Ele é um cara que desequilibra realmente a partida. Ele deu mais velocidade, mais agressividade no jogo. Inclusive deu um passe pro Fabrício Daniel, que acabou perdendo uma oportunidade já de ter aberto o placar pro Coritiba, trazendo a alívio um pouquinho mais cedo ali, né? A gente tem várias mensagens aqui da galera participando com a gente. Saruva falou: Manga Love tá on. E o JP, Jesus Trindade é um baita volante. É mesmo, concordo. Eu gosto muito. A mulherada foi espetacular, fiquei orgulhoso. Salve, salve, nação coxa branca. Muitos torcedores do Coritiba participando com a gente, felizes com esse resultado. Tem também o Amaral Ataíde participando pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, estou curtindo muito o programa. Boa semana para vocês. Muito obrigado só aí a todos. Antes de a gente continuar aí com o programa, o Manga começa essa temporada de uma maneira diferente, né? Além, claro, de começar marcando gol, né? Ele disse que a meta dele era 30 gols esse ano, né? Tá otimista. Tá otimista, né? É difícil, óbvio que é difícil fazer 30 gols. Você tem que praticamente ser artilheiro do estadual e do brasileiro para fazer 30 gols. No estadual dá para fazer aí pelo menos uns 10 aí, 11, sim, só que daí 15, você depende de fazer, só que daí você depende de fazer mais 15 no brasileiro, e não é uma marca fácil. Mas outra coisa que começa mudando para o Aleph Manga. Se você for pegar no ano passado, foram poucos os jogos que o Manga ficou o jogo inteiro em campo. Pouquíssimos. No começo ele não ficava nenhum, tanto que essa era uma bronca dele. Eu conversei bastante com ele ano passado, ele falava: pô, mas o treinador quer me tirar sempre, não sei o quê. Se pegar minhas estatísticas no Goiás, vai ver que eu faço gol sempre dos 35 do segundo tempo pra frente. E agora ele começou, né? O Antônio tirou todo mundo ali, do meio pra frente, praticamente, e o Manga foi o único que ficou. E mostrou a importância, porque aos 44 do segundo tempo ele fez o gol.